Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para a frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Olá, eu sou a preletora Andréa e hoje nós estamos aqui para falar sobre mais uma atitude mental que rejeita a prosperidade, que é ter ressentimento contra os seus pais. Esse assunto a gente encontra aqui nesse livro maravilhoso do professor Yoshihiko Iwasaka, que chama Prosperidade em Suas Mãos. E hoje também vou usar esse livro do nosso Supremo Presidente, se chama Orações Diárias, aqui é o volume 1. O professor Yoshihiko aqui nos ensina sobre todas as atitudes mentais que rejeitam a prosperidade e nessa parte ele vai falar sobre ter ressentimento contra os pais. Ele começa dizendo assim: quem vive mantendo algum ressentimento contra os pais não consegue alcançar verdadeiro sucesso ou verdadeira prosperidade. A pessoa que não consegue agradecer a seus pais, mesmo que chegue a obter algum sucesso, essa prosperidade não será duradoura, porque não estará alicerçada numa base sólida. Será como se fosse uma planta flutuante, sem raízes. É interessante isso. A gente sempre fala na Seichonoye a respeito das raízes, né? E como a gente, quando tem uma planta com raízes sólidas, a planta se desenvolve grandemente, fortemente, alicerçada nessas raízes. E plantas sem raízes caem mais fácil, morrem mais fácil e tem o seu desenvolvimento com raízes frágeis, tem o seu desenvolvimento prejudicado. Assim é com a nossa vida também. Quando a gente acha que não está indo bem, muitas vezes é porque a gente não consegue agradecer aos nossos pais, não consegue reverenciar a vida dos nossos pais. É muito comum as pessoas falarem assim: ah, mas isso é fácil para quem tem bons pais. Se tivesse os pais como o meu, ou começa a reclamar e a dizer, fala mal dos pais, ou falar, ah, meu pai isso e aquilo, e tem dificuldade para agradecer os pais e acaba não entendendo por que não prospera. Segue o professor aqui no livro dizendo assim: a fonte de todas as coisas boas está no mundo do Criador, ou seja, no mundo de Deus.
O ser humano está vivendo a vida de Deus. Essa vida oriunda de Deus, nós as recebemos através dos nossos pais. Isso é muito importante, porque quando a gente não tem reverência aos nossos pais, na verdade, o que a gente está rejeitando é a vida que vem de Deus. Tudo que foi criado no mundo foi criado através de Deus Pai. Ele criou todas as coisas e nos deu a nós, seus filhos, como um presente, inclusive a nossa própria vida. Só que essa vida veio se manifestar na Terra através do amor dos nossos pais. E a gente conseguiu construir esse corpo carnal maravilhoso através do amor dos nossos pais. E a gente foi permitido nos manifestar, ou manifestar o amor de Deus, manifestar a nossa divindade aqui na Terra, através do amor dos nossos pais. Na oração aqui do livro Orações Diárias, que se chama Oração para saltar do eu físico para o eu verdadeiro, o professor Masanobu diz o seguinte: meu corpo físico é uma valiosa ferramenta para a minha vida na Terra, que expressa, em parte, sua sabedoria, amor e vida. A característica do meu corpo físico é única e tem as características físicas dos meus pais, mas não é uma criação original deles. Ela é a única que tem as características dos pais dos meus pais. E ela, aqui e agora, transmite as características dos pais desses pais e dos pais anteriores a esses, e da mesma forma existem características de um enorme número de antepassados que foram transmitidas. Pode-se dizer que é uma primorosa e elaborada ferramenta, que é uma incorporação magnificente das características do passado da humanidade na sua totalidade, que tem se expandido através do eixo do tempo. Olha que lindo isso, nosso corpo carnal, que a gente usa para se manifestar aqui na Terra, carrega as características de toda a humanidade através dos nossos pais, dos pais desses pais e assim por diante de todos os nossos antepassados. Isso é um presente que a gente recebeu, um presente que a gente recebeu para se expressar aqui na Terra. A gente não conseguindo sentir gratidão a isso, não conseguindo reverenciar isso verdadeiramente, é como se a gente desprezasse a vida que recebeu, desprezasse a oportunidade que a gente tem de manifestar os nossos dons e aptidões aqui na Terra. E a gente recebeu tantos dons e aptidões, cada pessoa única, expressando da sua maneira as coisas que recebeu de Deus. Sabe, a minha tia, ela, irmã do meu pai, ela teve uma época que ela falou assim, que quando ela morresse, se por acaso ela fosse levada diante de Deus e Deus perguntasse para ela assim: Renata, o que você fez com os seus dons? Eu ouvi uma vez ela dizendo isso marcou muito. E ela ia dizer, eu usei tal dom para isso, tal dom para aquilo, e ia contar para Deus o que ela fez com cada dom que recebeu de Deus. E eu me peguei pensando, o que eu estou fazendo com os dons que eu recebi de Deus? Então, é importante que a gente reconheça os dons que recebeu de Deus. Esses dons que a gente recebeu de Deus são todos, claro, né? Mas a gente tem mais facilidade em manifestar alguns, tem mais aptidão para manifestar alguns, tem mais gosto de manifestar alguns, né? E às vezes a gente manifesta uns de forma esplendorosa e outros nem tanto. E a gente vai durante a vida aprendendo a manifestar um e outro, ou melhorando um e outro. E muitos desses dons, às vezes a gente percebe que recebeu do pai ou da mãe, ou às vezes até a mãe fala assim, nossa, isso aí você puxou do seu pai, isso aí você puxou da sua avó, puxou do seu avô, né? E a gente, então, usa esse dom para expressar as nossas características divinas, para expressar o amor de Deus. Porque, na verdade, esse é o nosso propósito. A gente veio aqui para a Terra, a gente veio aqui viver essa vida maravilhosa porque a gente recebeu essa vida dos nossos pais, recebeu essa vida de Deus e o objetivo dessa vida de Deus é expressar o amor de Deus. Às vezes a gente fica tão perdido no mundo achando que a gente não tem propósito, mas o propósito é bastante simples. O propósito é bastante simples. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O propósito de Deus é manifestar o amor, é fazer com que as coisas aconteçam, fazer com que o mundo seja maravilhoso. O propósito do seu filho, feito à sua imagem e semelhança, tem que ser o mesmo. Tem que ser manifestar o amor, fazer com que as coisas sejam boas, com que as coisas aconteçam de forma maravilhosa, com que todas as pessoas sejam felizes. E às vezes pode parecer que a gente não está fazendo isso, mas a gente está. A gente está fazendo isso o tempo inteiro. Todo momento a gente está pensando numa maneira de tornar a vida do outro melhor. A gente acha que não, mas a gente está. A gente, quando vê uma pessoa que está numa situação de sofrimento, que está numa situação que está se sentindo triste, que está se sentindo
desamparada, imediatamente a gente tem o desejo de socorrer aquela pessoa, a gente tem o desejo de amparar aquela pessoa, a gente tem o desejo de amar aquela pessoa, mesmo que a gente não faça. Isso faz parte do ser humano, né? A gente sente compaixão, sente piedade. Ao mesmo tempo, a gente se alegra quando outro se alegra, né? Quando a gente vê alguém comemorando, quando a gente vê... É muito comum hoje em dia a gente estar no restaurante, principalmente aqui no Brasil, né? Alguém começa a cantar parabéns, o restaurante inteiro canta parabéns junto, né? Todo mundo se alegra com a alegria do outro. Isso também é amor de Deus, né? A gente se doa muito para o outro, a gente tem esse amor pelo outro. Isso é manifestar o amor de Deus e é para isso que a gente recebeu a vida. Como os pais são essa fonte da vida do ser humano, a pessoa que não agradece os pais, ela acaba não valorizando a si mesma. Ou seja, a pessoa que não consegue agradecer de fato aos pais, ela não dá valor a si mesma, não dá valor à origem da sua vida, não dá valor para o papai, não dá valor para a mamãe, ela acaba se achando menos do que ela realmente é. Quando a gente diz o homem é filho de Deus, a gente está falando sobre esse amor de pai. Se a pessoa não reconhece o amor do pai, ela não conhece o amor de Deus. Agora, a pessoa pode argumentar, falar assim, mas eu não recebi o amor do meu pai. Professor, explica aqui que às vezes a pessoa pode nutrir profunda mágoa ou ressentimento com os pais, e às vezes até com alguma razão. E ele diz assim, esses indivíduos alegam que seus pais não merecem nenhum respeito por diversos motivos. Nesse caso, esses indivíduos devem fazer uma reflexão para avaliar, é mais importante ter razão ou ter sucesso? Isso é uma brincadeira que a gente faz, né? Prefere ter paz ou ter razão? É verdade isso, né? Muitas vezes você quer ter sucesso na vida, você quer progredir na vida, você quer melhorar de vida, então faça uma reflexão e veja, você tem valorizado a vida que você recebeu? Ou você só reclama da vida que recebeu? Ou você só maldiz a vida que recebeu, maldiz as suas origens, maldiz o que aconteceu no passado, o tratamento que você recebeu, às vezes, dos seus pais, ou alguma coisa que aconteceu no passado com pai e mãe? Aí fica maldizendo a sua origem, fica maldizendo a sua própria vida e quer que a vida progrida. Não tem como progredir. A gente tem que vivificar o aqui e agora. Na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, está escrito que o homem é luz emanada de Deus. Eu costumo comparar essa luz a uma lanterna. Se a gente anda com uma lanterna, obviamente que a gente anda iluminando aqui o lugar onde a gente está caminhando, certo? A gente anda e vai iluminando o local onde a gente está indo. Tem pessoas que andam com essa lanterna virada para trás. Quando a gente anda maldizendo as nossas origens, quando a gente anda carregando o ressentimento contra papai e mamãe, ou familiares, ou os nossos antepassados, a gente está apontando essa lanterna para trás. Está falando, por que meu pai e minha mãe fizeram aquilo, por que a minha família fez aquilo, por que meus pais fizeram de tal maneira, eu não tenho sucesso, eu não consegui isso. Como eu tenho tal origem, aconteceu isso. Como eu fui maltratado no passado, aconteceu isso. A pessoa está sempre culpando alguma coisa do passado, alguém, pelo seu fracasso, pelo seu insucesso. Mas, na verdade, ela está andando no escuro porque ela está com a lanterna para trás. É simples assim, basta ela virar a lanterna para frente e passar a iluminar o caminho que ela tenha seguido aqui para frente. E abençoar aquele passado, abençoar aquele lar onde ela viveu, onde ela nasceu, onde ela teve a possibilidade de se desenvolver e principalmente onde ela recebeu a vida. Porque tem gente que fala que não pediu para nascer, né? Mas pediu. Não só pediu espiritualmente, como fazendo uma brincadeira com a nossa origem, a gente ainda ganhou uma boa de uma corrida, né? Contra milhares e milhares de concorrentes. Ou seja, a gente quis nascer e se esforçou muito para isso. E quando papai e mamãe permitiram que a gente nascesse, a gente ganhou um presentão. A gente ficou lá quietinho no útero da mamãe, quase 10 meses, né? Nasceu aqui e só isso já é motivo para gratidão eterna, pela possibilidade de poder estar aqui. Aí a gente fica bravo com isso, por qualquer motivo. Digamos que a sua mamãe não teve a possibilidade de criar você e deu você logo de cara e você nunca conheceu a mamãe. Ainda assim, ela deu a possibilidade de você estar aqui, de você viver essa vida maravilhosa, de você expressar a sua divindade. E ainda que você não reconheça que sua vida é maravilhosa, que você tem a possibilidade de expressar a divindade, se você parar e fazer essa reflexão, eu quero ter sucesso, eu quero ser feliz na vida, você tem que começar a voltar lá atrás e
aplicar essa lei básica, que é uma lei universal. Honrar pai e mãe é lei básica de qualquer religião, inclusive da Seichonoye. O professor diz assim, se trata de uma lei universal. A gratidão aos pais deve ser incondicional, isso é, acima de quaisquer condições. Mesmo que seja um pai ou uma mãe que tenha abandonado o filho recém-nascido, a lei não pode ser violada. Em outras palavras, quem odeia o genitor está infringindo a lei. Quando você odeia papai e mamãe, você está infringindo uma lei universal. Não é só uma lei de Deus, é uma lei da circulação natural da vida. A gente recebe a vida através dos nossos pais. Ela vem de Deus, mas ela flui através dos nossos pais para chegar nesse corpo carnal. O professor continua, o ser humano para ter sucesso precisa sentir orgulho e honra das suas raízes. Orgulho e honra. A gente tem que ter orgulho de onde veio, tem que falar, eu sou de tal lugar, sou filho de tal pessoa. No passado, né, era muito comum nas cidades menores falar, ainda hoje, né, em algumas cidades do interior, falar assim, você é filho de quem? Né? O pessoal fala que mineiro tem isso, né? Você é filho de quem? É filho de fulano, é filho de fulano. Cidades pequenas também tem, né? Você é filho de quem? Por quê? Porque é importante saber de quem você é filho. Então a coisa que a Seichonoye ensina, a gente é filho de quem? A gente é filho de Deus. Então essa é a primeira coisa, saber que você é filho de Deus muda completamente a sua vida, mas saber que você é filho dos seus pais, que você veio a esse mundo através do amor e do encontro dos seus pais, também é importante. É importante agradecer e glorificar isso, ter orgulho, né? Os pais constituem as raízes que proporcionam a existência do ser humano como filho de Deus. Se não sentir honra de suas raízes, a moral e a personalidade da pessoa vão desaparecer, vão despencar, ele diz. E isso será prejudicial à sua vida e também à sua carreira profissional. Ou seja, como é que você vai ter uma carreira profissional de sucesso se você não consegue entender de onde você veio, entender qual o percurso que foi necessário para chegar até aqui. Muitas vezes a gente fica maldizendo as nossas manias, fica maldizendo os nossos hábitos, quando, na verdade, todas aquelas coisas foram passos para conduzir você até onde você está hoje. Minha mãe costumava dizer, quando eu era criança, falava muito para o meu pai, né? Falava assim, você é muito cabeça fresca, Roberto, você é muito cabeça fresca. E ela falava isso como se fosse um defeito, vamos dizer assim. Falava para meu pai, você é cabeça fresca. E às vezes falava para mim, falava assim, você é igual ao seu pai, você é muito cabeça fresca. E eu achava que aquilo podia ser um defeito, né? Apesar de minha mãe ser uma elogiadora, uma pessoa que elogiava muito, 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 elogiava o tempo inteiro, esse cabeça fresca, ela falava como um defeito, tá? Então, eu achava que ser cabeça fresca podia ser um defeito. Com o tempo, eu fui descobrindo que ser cabeça fresca não era um defeito. Que ser cabeça fresca, na verdade, era uma coisa boa, que permitia que a gente tivesse uma vida leve, que a gente não se preocupasse, né? Que a gente não sofresse por antecipação, que a gente não tivesse ansiedade, que a gente conseguisse raciocinar sobre qualquer problema com calma, né? E que acabava que isso era uma qualidade e não um defeito. A gente não tinha arroubos de nervosismo, nada disso, né? Meu pai muito mais do que eu, mas eu acabei entendendo que isso era uma característica maravilhosa que eu herdei do meu pai, né? E acabei usando isso de uma maneira boa e produtiva. E minha mãe também, com o passar dos anos, né, acabou entendendo que isso também trazia equilíbrio para o nosso lar, né? O fato de ela ser mais ansiosa e meu pai ser mais cabeça fresca, isso trazia para o nosso lar um equilíbrio, uma coisa mais... deixava a nossa vida mais leve. Porque imagina duas pessoas ansiosas e nervosas e preocupadas e não ia dar certo, né? Eu disse isso porque muitas vezes a gente pega características dos nossos pais que são boas para a gente e a gente tem que aprender a reconhecer isso. Fala assim, mas não conheci os meus pais. Às vezes a gente é criado por tio, por avós, e eles falam assim, isso aí é igualzinho o pai, isso aí é igualzinho a mãe. Geralmente para os defeitos, né? Mas, mesmo dentro dos que são chamados defeitos, como era esse o cabeça fresca, às vezes esse defeito não é bem um defeito. Às vezes esse defeito pode ser alguma coisa que faz um diferencial para você e que te conduz para um caminho e que faz você ter alguma qualidade que advém desse possível defeito. Não sei se dá para entender dizendo assim. Pode ser pessoas que nutrem mágoa ou ressentimento com seus pais, alegando que seus pais não merecem nenhum respeito. Uma vez chegou uma senhora para mim e falou assim,
Eu sou médico ortopedista, né? E eu atendo muitas pessoas com diversos problemas articulares. E eventualmente numa consulta ou outra acaba surgindo essa questão da gente ter muitas vezes um problema de saúde relacionado ao fato da gente não sentir gratidão. Isso é uma coisa também que a gente fala muito na Seichonoye, né? Que quando a gente sente gratidão por todas as coisas se tornam nossas amigas, né? Isso está lá na revelação divina da grande harmonia, né? Sentir gratidão por todas as coisas do universo, agradecer a todas as coisas do universo, né? Reconciliar-se com todas as coisas do universo. Essa pessoa, então, em algum momento eu devia ter dito para ela que ela precisava reconciliar-se e agradecer. E após alguma reflexão, em algum dos retornos, ela me disse: doutora, então eu entendi que eu preciso agradecer a minha mãe. Eu falei: que bom que você entendeu isso, né? Que precisa agradecer a mamãe. Ela falou: mas eu preciso agradecer a mamãe, então mesmo ela sendo daquele jeito que ela é? E começou a desfiar um rosário de reclamações e de palavras pouco elogiosas com relação à mãe. Eu achei aquilo tudo muito engraçado, ouvi pacientemente os elogios à mãe e falei: olha, não é bem assim. O ideal não é que você agradeça a mamãe apesar disso. Isso não é o verdadeiro agradecer, isso não é reconciliação verdadeira. Reconciliação verdadeira é como está escrito lá na revelação divina. Reconciliação verdadeira é o recíproco agradecer. Reconciliação verdadeira é você encontrar na mamãe as coisas que são elogiáveis e agradecíveis e passar a elogiar e agradecer sinceramente. E não só falar assim: eu vou elogiar eu vou agradecer só porque minha mãe está pronto. Não. Você vai encontrar as partes a serem elogiadas e agradecidas. E daí ela fala: não tenho nada para agradecer daquela mulher. Eu falei: não, vamos começar do começo. Você está aqui, você nasceu, não nasceu? Ela não cometeu aborto, ela permitiu que você viesse no mundo. Ela falou: é verdade, é verdade. Eu falei: já é motivo demais para agradecer. Se fosse só isso, já era suficiente para agradecer para a vida toda, porque você recebeu esse presente maravilhoso. Tudo o que aconteceu dali para frente é graças a isso. É graças ao amor da mamãe e do papai. Tudo o que aconteceu. Tá. Eu falei: a sua mamãe cuidou de você ou ela deu você para alguém criar? E nesse caso a mamãe tinha cuidado dela. Ela falou: não, cuidou. Eu falei: então ela trocou fralda, ela te deu de comer, de alguma maneira? Fez isso. Então agradeça. Tá bom, vai. Como se dissesse, vou aceitar. E foi assim conduzindo, né? A gente não pode esquecer que a mamãe é quem nos ensina a falar, né? A gente aprende, tanto que a gente chama isso de língua materna. A gente aprende a falar porque a mamãe fala com a gente. Desde quando está na barriga, a mamãe vai conversando com a gente e a gente vai aprendendo a falar. Então eu falei: você aprendeu a falar porque a mamãe falou com você, então agradeça. E fui assim conduzindo a conversa e falando as várias coisas que ela tinha aprendido com a mãe e perguntando coisas que ela tinha aprendido com a mãe e falando para ela agradecer cada uma dessas coisas, reconhecer e agradecer. E também com o papai e ver nela características boas que ela achava que eram boas características, que ela já tinha reparado que puxou da mãe, que puxou do pai e reconhecer e agradecer, reconhecer e agradecer. Ela falou: doutora, mas e os defeitos? O que eu faço com os defeitos? Eu falo assim: bom, você tem esses defeitos que você critica na sua mãe? Ela falou: alguns eu tenho. Eu falei: então esses aí você já elimina, né? Porque você tem o defeito igual, você não pode reclamar. Deu risada, tudo. Eu falei: e os que você não tem? Ela falou: então, os que eu não tenho. Eu falei: os que você não tem graças a ela. Porque se você não tem esses defeitos, foi porque você não gostou nela e decidiu que você não ia ter esses defeitos, que você não ia fazer isso com os seus filhos. Então, possivelmente, você é uma mãe melhor porque não quis repetir os erros da sua mamãe. Isso é verdade ou mentira? Ela falou: doutora, isso é verdade. Eu acho que eu sou uma mãe melhor do que a minha mãe foi para mim. Eu falei: então agradeça mais uma vez a sua mãe. E nesse momento ela conseguiu sorrir e falou: agora eu entendi o que é agradecer pai e mãe. Eu sou uma mãe melhor por causa de tudo o que aconteceu.
né? Então, aí ela entendeu a verdadeira reconciliação, entendeu o que era agradecer de fato papai e mamãe. E a gente pode fazer esse exercício com papai e mamãe. Ah, preletor, mas eu não conheci papai e mamãe. Agradeça pela vida recebida. O professor Yoshihiko Yasaka, ele conta um caso muito bonitinho de quando ele estava trabalhando aqui na sede central da Seichonoye. Ele disse que recebeu a visita de um cavalheiro de terno e gravata que se apresentou dizendo que era um advogado de Belo Horizonte e que disse que tinha vindo para São Paulo só para agradecer a Seichonoye. E que o professor falou assim, doutor, não tinha necessidade de vir até São Paulo, gastou dinheiro, o senhor podia me mandar um telegrama ou uma carta, hoje em dia podia mandar um e-mail, né? E a resposta dele foi a seguinte, eu faço questão de agradecer pessoalmente, pois graças ao ensinamento da Seichonoye, que diz para agradecer incondicionalmente aos pais, a minha vida se transformou totalmente de uma situação precária para a prosperidade. E ele contou sobre sua vida. E daí ele conta que ele nasceu no interior de Minas e que o pai dele era um trabalhador honesto e conservador e que guardava toda a economia da família num lugar secreto que ninguém conhecia. Mas, quando esse primogênito tinha 12 anos, o pai chamou ele num canto e falou onde estava o dinheiro da família. E disse, eu vou contar para você onde é o esconderijo, porque você é o primeiro filho, eu confio totalmente em você. E nem sua mãe sabe desse esconderijo. Mas, depois de alguns meses, teve um amigo do pai que apareceu na casa deles, ficou alguns dias, depois foi embora e depois de algum tempo o pai percebeu que tinha sumido alguma parte desse dinheiro. E o pai suspeitou então do filho, que era a única pessoa que sabia de onde estava esse dinheiro. E o pai então sentiu que foi traído por esse filho e foi acusar o menino. Falou, você roubou o dinheiro, você tomou o dinheiro, tudo. E o menino não sabia nem do que o pai estava falando, porque não tinha mexido em dinheiro nenhum, né? E tinha até esquecido do lugar secreto. Mas nessa hora ele se lembrou do amigo do pai e falou assim, mas será que não foi aquele seu amigo que esteve aqui em casa? Porque eu não estou nem sabendo o que você está falando, né? E o pai ficou bravo e falou, além de não confessar o roubo, você ainda vem culpar esse amigo, que é um amigo velho, meu amigo do peito, você é um malvado, e renegou o filho e ficou muito bravo com o filho e falou que apanhou até desfalecer, olha só. E daí ele falou, nossa, apanhar por alguma coisa que eu cometi é até aceitável, mas eu fui castigado sem motivo. E que o pai falou, você não é mais meu filho. Então ele resolveu fugir de casa e abandonou a casa e saiu com o objetivo de se vingar contra o pai, né, e fazer justiça, né, que é o que ele conta aqui. E daí fala que ele se esforçou, lutou durante muitos anos, se formou em Direito, justamente, e foi estudar advocacia, justamente para conseguir fazer justiça com relação ao pai, né? E dedicou-se ao máximo a essa profissão, mas não teve sucesso, não conseguia nada através do trabalho. Todas as atividades que desenvolvia davam errado. E daí ele chegou até a abandonar a profissão para obter o sustento por outro meio. E daí ele veio no seminário da Seichonoye e descobriu, ele assistiu a palestra do professor Yoshihiko e na prática da purificação da mente, ele queimou esses sentimentos. A prática da purificação da mente é uma prática da Seichonoye em que a gente purifica os nossos sentimentos de ódio, ira, rancor, todos os sentimentos que não condizem com a natureza real do Filho de Deus. Filho de Deus recebeu de Deus todas as características boas. Então recebeu amor, recebeu alegria, recebeu bondade, recebeu vontade de fazer o bem, recebeu todas as coisas boas. Às vezes a gente tem pensamentos que contradizem essa nossa natureza. Por exemplo, às vezes a gente tem um pensamento de raiva, a gente tem um pensamento de preocupação, a gente tem um pensamento de ira, de ansiedade, de mágoa, de tristeza. Esses sentimentos não são sentimentos criados por Deus e não condizem com a nossa natureza de Filho de Deus. Tanto não condizem que quando a gente sente esses sentimentos, a gente se sente mal, porque eles contrariam a nossa real natureza. Bom, então, quando a gente sente esses sentimentos, eles ficam lá dentro da gente como se fosse uma sujeirinha. Como nós somos uma lente através da qual a vida de Deus, a luz de Deus, passa e se expressa no mundo, se a nossa lente está cheia de sujeirinhas, a gente passa a expressar mal as coisas de Deus. E a nossa vida passa a ficar meio conturbada, meio nublada, meio sujinha também. Então a gente precisa purificar, limpar essas sujidades, esses sentimentos
que não condizem com a nossa natureza, que a gente fala sentimentos errôneos ou sentimentos ilusórios, e a gente tem essa prática da purificação da mente. Geralmente a gente faz isso nas associações locais ou nas academias. Aliás, é importante lembrar que você pode assistir as palestras da Seiichi Onoye nas associações locais, procurando ou a associação local da sua cidade ou a regional mais próxima, e para saber onde é isso, você só precisa acessar o site da Seiichi Onoye, sni.org.br/onde encontrar, porque você consegue descobrir qual a associação mais próxima para conhecer pessoalmente a Seiichi Onoye, presencialmente, né? Inclusive para participar dessa cerimônia de purificação da mente. Que, vamos lá, consiste em escrever detalhadamente todos esses sentimentos errôneos num papel, e daí a gente faz uma oração. A leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. E pelo poder dessa oração a gente elimina esses sentimentos negativos, essas coisas que não condizem com a nossa divindade, com a nossa natureza divina, elimina através do fogo. Na verdade, a gente incinera esses textos, que a gente chama de textos confessionais, esses papéis onde a gente escreveu esses sentimentos ruins, incinera esses textos e, lendo a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, confia que esses sentimentos serão purificados e que nós voltaremos ao nosso estado original, que é livre de tais pensamentos, pois é originariamente igual a Deus, ou seja, é puro, é belo e bom e suave, tranquilo e cabeça fresca. Vamos lá. Então esse senhor passou por essa prática. E no momento, né, depois a gente agradece papai, agradece mamãe, agradece os antepassados, e no momento em que todos juntos em coro falam em voz alta as palavras papai, muito obrigado, repetidas vezes durante alguns minutos, como em todos os seminários, os participantes ficam pronunciando, a gente fica realmente recitando isso, palavras, né, papai, muito obrigado, papai, muito obrigado. Esse advogado também tinha que falar junto, mas no começo ele falava palavras de raiva ainda, ele tinha raiva, ele não conseguia agradecer o pai e a mãe, não conseguia de jeito nenhum falar obrigado papai, obrigado mamãe, tinha muita dificuldade. E é muito comum, a gente vai nos seminários, nas academias e às vezes nas cerimônias, nas associações locais, e a gente observa que tem pessoas que não conseguem, que têm muita dificuldade de falar, só que a prática conduz à perfeição, ou pelo menos nos leva nesse caminho, né? Então, com a prática, com a repetição, a pessoa vai liberando. É como se fosse desencrustando mesmo aquela sujeirinha, aquela coisa que está lá há muito tempo, né, grudada, e vai soltando, e vai soltando, e vai soltando, e a pessoa consegue finalmente se livrar daquilo. E foi o que aconteceu. Ele começou, no fim da prática, conseguiu dizer, papai, muito obrigado, eu lhe perdoo, eu o amo. E começou a sentir saudade, muita saudade daquela família, e conseguiu voltar para sua casa e foi para o interior de Minas Gerais à procura do pai. E daí foi perguntando e encontrou o pai ainda vivo, apesar de muito debilitado. E o pai disse que, tão bonito, todos os dias esteve esperando pela volta do seu filho. Parece que ele havia se esquecido completamente daquele incidente que fez com que o filho abandonasse a casa. Então veja, o perdão, ele sempre se processa no espírito. O amor se processa no espírito, porque nós não somos o corpo carnal. A gente usa esse corpo carnal para expressar Deus, mas o nosso corpo real, o nosso eu verdadeiro é espírito. Então o perdão, o amor, eles se processam a nível espiritual. Então no momento em que a mente dele perdoou o pai, imediatamente todo o perdão já se consolidou. Ainda que não houvesse, o pedido formal chegou lá, ai pai me perdoa, ou filho me perdoa, aconteceu isso. Não há necessidade de que isso aconteça. A necessidade é que haja uma mudança aqui, dizendo, eu entendo que eu preciso agradecer aos meus pais, eu entendo o amor dos meus pais, eu entendo que a minha vida se deve à vida dos meus pais. E eu agradeço sinceramente ao amor dos meus pais. E nesse momento que ele disse, papai, muito obrigado, eu lhe perdoo, eu amo, isso já fez com que o amor nunca deixou de existir, mas com que essa vibração de amor fosse desobstruída novamente e voltasse a fluir, né? E daí ele falou, o mais importante foi o fato de poder abraçar o pai agradecendo-lhe. Aí ficou alguns dias na casa do pai e voltou
para o seu trabalho de advogado. E começou a acontecer coisas incríveis, e as coisas começaram a dar tudo certo, e os processos que eram casos perdidos começaram a se desenrolar favoravelmente, e ele começou a ter grande sucesso profissional. E ele disse: eu lutei muito, me dediquei bastante, fiz de tudo, mas enquanto eu mantinha rancor contra o meu pai, eu não conseguia nada na vida. A partir do momento em que consegui perdoar o meu pai, a ponto de agradecer-lhe do fundo do coração, a situação mudou completamente. Estou agradecendo a meu pai pelo fato de ter me dado a vida de Deus, a qual está acima de qualquer razão e transcende todas as coisas desse mundo material. Veja que coisa importante, né, que esse senhor falou. Ele veio até aqui para agradecer ao professor Yoshihiko Asaka por esse perdão, mas isso não é um caso isolado. O professor descreve esse caso aqui no livro, mas isso acontece a todo instante. As pessoas que encontram a reconciliação com seus pais, que encontram o perdão, que conseguem agradecer de fato, as pessoas desenrolam na vida, as coisas acontecem naturalmente. A primeira frase do primeiro volume da Verdade da Vida, volume 1, frase 1 do prefácio, que é a primeira frase da revelação divina da grande harmonia, é: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Todas. É todas. Mais adiante, nessa oração, ele diz: ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Nada no universo poderá causar-te dano. Ou seja, se você encontra essa reconciliação, as coisas naturalmente vão dando certo para você. Nada consegue te causar dano, nada consegue te prejudicar, porque você está com essa vibração de harmonia. E mais adiante ainda nessa mesma revelação, diz que antes de trazer qualquer oferenda ao altar, você deve se reconciliar com teus irmãos. E dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. E daí ele segue: se não consegues agradecer a teus pais, veja que ele fala de reconciliar e na sequência ele fala agradecer. Por quê? Porque nessa mesma revelação ele diz que a reconciliação verdadeira só será consolidada quando houver recíproco agradecer. Às vezes é difícil, a gente fala para a pessoa: você tem que perdoar, e a pessoa fala: eu não sei o que é perdoar, perdoar é difícil. Perdoar é a coisa mais fácil que existe no mundo, porque o perdão é absolutamente unilateral. O perdão é uma decisão. Você toma a decisão de perdoar. Você não precisa que o outro te peça perdão. O perdão não depende do erro, porque o erro é completamente relativo. O que para uma pessoa pode ser uma coisa gravíssima, para outra pessoa pode ser nada. Às vezes a pessoa nem se lembra do que falou num momento de raiva. Às vezes para a pessoa aquilo não era tão importante e você tomou aquilo como importante. Então o perdão não depende de uma coisa ou outra. O perdão é uma decisão que você toma. Então se você tem alguma mágoa contra papai e mamãe, ressentimento contra papai e mamãe, tome agora a decisão de perdoar. Tome agora a decisão de falar assim: eu vou perdoar. Por quê? Porque eu quero. Porque o perdão só vai trazer benefício para você, porque o perdão não tem nenhum sentido você não perdoar. Ah, mas ele errou. Não tem problema, ainda que tenha errado. Ainda que tenha errado. Ah, mas eu quero que ele venha me pedir perdão. Não precisa, o perdão se processa a nível do espírito. Ah, mas eu quero que ele reconheça o erro. Perdoe sinceramente do fundo do coração e veja a mágica acontecer. Dá uma chance. Decida perdoar agora mesmo. O perdão é a coisa mais importante que tem. Reconciliar-se com todas as coisas do céu e da terra é a coisa mais importante que tem. É a frase número 1 do livro número 1 do nosso ensinamento. Se você conseguir fazer isso, você está seguindo o ensinamento do Seiichi Noe ao pé da letra, ao passo que se você não conseguir, todo o resto vai ser inútil. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra significa agradecer a todas as coisas do céu e da terra, que por acaso é a nossa norma fundamental número 1. Agradeça a todas as coisas do universo. Não é por acaso, na verdade. Não é por acaso. Agradecer e reconciliar, isso é essencial para a nossa vida caminhar. Então o professor Yoshihiko pergunta aqui no livro, né, você prefere ter razão ou ter sucesso? Você quer ter sucesso? Reconcilia agora, toma a decisão de perdoar agora, toma a decisão de agradecer agora. Agradecer o papai e a mamãe pela vida que você recebeu, pela possibilidade que você recebeu,
Porque tudo o que aconteceu é fruto dessa possibilidade. Você veio para cá com a função de amar. As pessoas às vezes têm dificuldade com isso, porque falam assim, mas eu vim para cá com a função de amar, mas eu não recebo na mesma intensidade com que eu dou. Não é verdade. Uma coisa que é bastante clara e também é lei da prosperidade é o dar e receberás. A gente sempre recebe o que plantou. A gente sempre vai receber o que plantou. Não tem lei mais certa do que essa. A gente sempre vai colher o que plantou. O tempo é que muda. A fonte é que muda. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu dedico meu amor todos os dias e a pessoa não retribui. Parece que a sua função é doar amor, porque foi essa missão que você recebeu de Deus. E parece que a missão da outra pessoa é dar amor, porque essa é a função que ela recebeu de Deus. Então a sua função não é cobrar se o outro está dando amor. A sua função não é perceber se o outro está dando amor. A sua função é dar amor. Então atenha-se à sua função. Faz o que você tem que fazer. O outro não está retribuindo. Isso é um problema dele. Faça a sua parte é manifestar a Deus o melhor possível, é reconhecer, eu sou filho de Deus, portanto vou me portar como filho de Deus. O que filho de Deus faz? Filho de Deus manifesta-se como Deus, filho de Deus doa amor, filho de Deus doa tempo, filho de Deus doa carinho, filho de Deus doa sorriso, filho de Deus cuida do outro, filha de Deus cuida do mundo. Você tem o hábito porque é o seu jeitinho especial, todos os dias você manda bom dia para aquela pessoa especial. A pessoa não responde, ela não me ama. Já pensou que às vezes o jeito daquela pessoa manifestar amor às vezes é diferente do seu? Então não cobra aquela pessoa para te devolver o amor da mesma maneira que você doa. Cada pessoa é única. Deus é infinito. E se Deus é infinito, Ele se manifesta de formas infinitas. Você manifesta o amor do seu jeito único de manifestar o amor. O outro manifesta o amor do jeito único dele de manifestar o amor. Você manifesta amor de um jeito, mamãe manifesta amor de outro jeito, papai manifesta amor de outro jeito. Cada um manifesta amor do jeito que sabe, do jeito que gosta, do jeito que é, porque cada pessoa é única. E Deus quer que seja assim. Então a gente não pode querer que o outro seja do jeito que a gente quer que o outro seja. A gente precisa fazer o nosso papel, e o nosso papel é manifestar Deus, dar o melhor possível, doar de nós, manifestar o amor de Deus em todos os atos. É simples. Você não pode querer que o outro responda. Não, nossa, eu mando mensagem, todo dia ele não responde, também vou parar. O que você está fazendo com isso? Você está interrompendo o fluxo do amor de Deus. Não tem que parar. Você gosta de mandar mensagem de bom dia? Você manda mensagem de bom dia. Você gosta de abraçar? Você abraça. A pessoa não abraça de volta, tudo bem. Tudo bem. Continue dizendo eu te amo, ainda que o outro não diga. Sabe, a gente tem esse negócio, vai dizer primeiro, vai ficar achando. O que tem que vai ficar achando? A sua missão é dizer eu te amo. A missão do outro é responder ou não. Ele pode responder de outro jeito. Já pensou que ele pode responder de outro jeito? Às vezes ele pode responder ouvindo o jeito que você reclama, às vezes ele pode responder te ajudando a dobrar uma roupa, às vezes a linguagem de amor é diferente da pessoa. E a gente então começa a nutrir ressentimento, fala assim, a minha mãe nunca disse eu te amo, a minha mãe nunca me abraçou, nunca fez isso, nunca fez aquilo. A gente tem que começar a perceber essas coisas. Às vezes uma mãe severa é melhor do que uma mãe molenga. Às vezes um pai severo é melhor do que um pai condescendente, um pai que larga. E às vezes é o contrário. A gente sempre, às vezes, tem um pai mais bravo, uma mãe mais soft, e vice-versa, né? Às vezes o pai é mais leve, a mãe é mais brava. A minha mãe, ela era a brava da casa, né? E então, tudo que a gente queria fazer, a gente ia pedir pro pai, porque o meu pai era sempre o bonzinho, né? Meu pai fazia tudo que a gente queria e dava tudo que a gente queria e sempre era assim para tudo. E minha mãe sempre mais severa. Não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. E quando minha mãe partiu para o mundo espiritual, eu percebi que, na verdade, a minha mãe, por amor, ela protegia o meu pai. Como que ela protegia o meu pai? Às vezes o meu pai não queria que a gente fizesse alguma coisa, não queria que a gente fosse em determinada balada, ou não queria que a gente saísse com tal pessoa, ou não queria que a gente fosse andar de bicicleta ou qualquer coisa por algum motivo. Só que ele não queria dizer não, porque ele queria conservar aquela imagem do pai bacanão, que deixa tudo. Então, o que minha mãe fazia? Para ele conservar aquela imagem do pai bondoso, que deixa tudo, ela assumia para ela a função de mãe chata, que não deixa nada.
e falava assim, não, eu não vou deixar, vocês não vão e pronto. E a gente falava assim, nossa, minha mãe é chata, meu pai é legal, minha mãe é chata. E ela sempre chamou para ela essa responsabilidade de falar, não, vocês não vão e pronto. E só quando ela partiu para o mundo espiritual, que vai fazer 2 anos agora, é que eu descobri que muitas vezes a preocupação e o cuidado era do meu pai. O meu pai que estava preocupado, o meu pai que não queria, mas ele não queria dizer não para a gente, então ele passava para ela a parte de ser chata. E ela assumia e a gente ficava às vezes com raiva dela, né? Raiva é muito forte, mas a gente ficava bravo, chateado com a mamãe, porque achava, pô, a mamãe não deixa nada, né? O papai deixa tudo e a mamãe não deixa nada. Veja como é o amor dos pais, veja como o amor dos pais pode ser assim, cuidadoso, né, na relação com os filhos. Então, às vezes você está pensando que um pai está fazendo uma coisa e ele está fazendo outra. Uma coisa que eu sempre conto, quando meu irmão era pequeno, ele tinha medo, bastante medo de fazer várias coisas, né? Então ele tinha medo de ir na montanha-russa, ele tinha medo de ir no mar, na parte funda do mar, ele tinha medo de fazer várias coisas. E minha mãe, ela falava assim, eu também tenho medo. Então ela ficava na praia com meu irmão, ou no raso com meu irmão, e eu ia lá no fundo com meu pai. Ela ficava nos parques, né? Ela ficava com meu irmão no brinquedo mais levinho, e eu ia na montanha-russa, eu ia na roda gigante, ia com meu pai. Então eu sempre ia nos brinquedos radicais, e o meu irmão ficava com a minha mãe, que também tinha medo. E quando meu irmão fez 18 anos, ele foi fazer curso, imagina, de piloto. Ele não é piloto, mas foi fazer curso de piloto para aviação, e começou a pilotar avião, aquele menino que era medroso, e depois acabou até fazendo curso de paraquedismo e foi saltar de paraquedas. Ou seja, deixou de ser medroso. E foi tudo que ele não tinha ido quando criança, foi depois de adulto, né? Só que olha que coisa, a minha mãe também começou, assim que meu irmão começou a voar e saiu de casa, minha mãe começou a ir fazer rafting, começou a fazer bungee jump, começou a fazer escalada, foi fazer as coisas mais radicais, voo de balão, asa delta, o que vocês imaginarem de coisas radicais a minha mãe fez na vida, né? Tudo, viagens mais radicais, as montanhas russas mais radicais do mundo, ela conheceu todas, aqueles escorregadores, tobogãs de água, quase verticais, assim, ela ia em todos, né? E eu fiquei pensando assim, puxa, por que minha mãe tinha tanto medo? Na verdade, ela não tinha medo. Ela manifestava o amor de mãe, protegendo o meu irmão, para o meu irmão não sentir, só eu tenho medo. Eu sou, né, para ele não sentir o sentimento de inferioridade, de julgar que ele era menos capaz que eu e que meus pais, né? Então ela protegia o meu irmão, falando, eu também tenho medo, né? Então ela abrigava, acolhia, isso chama-se abnegação, isso é um dos sentimentos búdicos, né? Sentimentos de amor de Deus. Então ela abrigava esse sentimento, acolhia o meu irmão e falava assim, não, eu também tenho medo, para ele não se sentir inferiorizado. E a vida inteira fez isso. E aí quando ele se libertou dos medos, ela falou, bom, agora eu posso ficar à vontade e também fazer as minhas coisas. Então durante anos ela segurou para proteger o meu irmão. Esse é o tipo de amor que os pais têm. Então, cada pai, cada família, cada conjunto, né, cada modelo familiar, seja pai, mãe, seja vovó, seja quem seja que fez a sua família, que é um modelo seu de papai e mamãe, é único e foi providenciado por Deus para cuidar de você. Agradecer papai e mamãe é essencial para a sua vida dar certo. Se você ainda não tem essa consciência, não conseguiu ainda agradecer o seu pai e a sua mãe, comece agradecendo pela vida recebida, comece agradecendo pelo corpo maravilhoso que recebeu, pela oportunidade de manifestar todos os dias na Terra a sua existência, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de poder estar assistindo esse programa, de poder ler esses livros, pela tudo o que aconteceu na sua vida. Agradece todos os dias a seus pais pela vida recebida. E a partir desse momento, vai encontrando várias coisas para agradecer aos seus pais
todos os dias. Agradece papai, agradece mamãe, sinceramente, do fundo do coração. No começo pode até ser difícil, mas é igual a academia, sabe? A gente começa com o pezinho e vai lá, e é difícil, e vai suando, e com o tempo aquele pezinho fica fácil e a gente vai querendo até pegar pesos maiores. É do mesmo jeito. Se a gente pega o hábito e começa todo dia a fazer, todo dia, praticar esse agradecimento, praticar esse amor ao papai e à mamãe, entender que tudo o que aconteceu é por causa desse amor que a gente recebeu deles, da vida que a gente recebeu deles, de todos os cuidados que a gente recebeu, sejam eles bons ou maus, tudo que a gente recebeu dos nossos pais serviu para a gente ser quem a gente é hoje, mesmo as partes ruins. Então, todas as coisas que aconteceram se devem a isso. Então, pega todas essas coisas, vivifica, agradece, ilumina e fala: papai e mamãe, eu amo vocês, muito obrigada. E perdoa do fundo do coração, toma a decisão de perdoar agora. É melhor ter sucesso do que ter razão. A prosperidade virá a partir do momento que você entender que a sua origem é que faz você ser grandioso, maravilhoso e que te permite manifestar o Filho de Deus que você já é. Manifestar o Filho de Deus é manifestar Deus. E Deus tem provisão infinita. Deus recebe infinitamente. Deus é dono de tudo que existe. Você quer ser dono de tudo que existe? Manifesta Deus na sua vida, perdoando papai e mamãe, agradecendo papai e mamãe. Se você quiser saber mais sobre isso, a prosperidade em suas mãos, orações diárias, isso você vai encontrar na nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br e também nas associações locais. Agradeço a todos pela atenção, muito obrigada, nos vemos numa próxima. Muito obrigada, muito obrigada. A maior parte dos seres humanos vai passar pela experiência de perder um ente querido, alguém que goste e admire muito. E pode ser que nesse momento surjam alguns questionamentos. Por que isso ocorre? Por que Deus criou tamanha tristeza para a vida do ser humano? O pensamento de que a morte do corpo seja a morte do homem faz com que o sofrimento e a tristeza assolem o seu coração. Aqui, na Seichonoye, aprende-se que a vida é eterna e que aqueles que se amam sempre vão se encontrar. E esse encontro acontece nos momentos de oração, como a cerimônia especial de finados no dia 2 de novembro. Reserve essa data e venha oferecer suas orações. Para saber como acompanhar a cerimônia de modo presencial ou online e adquirir seus registros espirituais, entre em contato pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou pelo WhatsApp DDD 11 50 14 2246. Muito obrigado! Em 2024, comece os 366 dias do ano maravilhosamente bem. Adquira as Palavras de Luz 2024, preceitos diários para si e para quem você estima. Todas as manhãs, na sua casa ou no seu trabalho, você literalmente vira a página. Renova as energias duplamente ao ler as mensagens e pelo simples fato de deixá-las ali, expostas, de modo que elas preenchem o ambiente com vibrações de alegria e otimismo, atraindo assim a boa sorte. Logo nas primeiras horas do dia, ao atualizar a mensagem, você recebe a luz das palavras positivas e faça que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2024, preceitos diários, nos formatos de parede e de mesa, em condições super especiais. Historicamente, conhecido como um grande veículo propagador da Seichonoye, ajudando a torná-la conhecida no Brasil inteiro ao longo dos anos. São incontáveis os relatos daqueles que,
ao exporem as palavras de luz, viram tudo fluir harmoniosamente bem em todos os aspectos. Para mais informações sobre como adquirir, acesse nossa livraria virtual livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também encontra comparecendo presencialmente em uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website sni.org.br. Palavras de Luz 2024, preceitos diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!